Audiobook. O cérebro da criança. 12 estratégias para apoiar o desenvolvimento mental do seu filho e fortalecer sua família. De Daniel Siegel e Tina Brisson. Adquira o livro no link na descrição. Capítulo 3. Construindo a escadaria da mente. Integrando os andares de cima e de baixo do cérebro. Certa tarde, Jill ouviu berros e certo tumulto no quarto do filho de 6 anos, Grant. Grace, de 4 anos, encontrou a caixa de tesouro do irmão e tirou de lá o cristal mais raro, que acabou perdendo. Jill chegou bem a tempo de ouvir Grace dizer, com a voz mais maldosa do mundo, é só uma pedra boba. Que bom que a perdi. Jill olhou para o filho, com os punhos cerrados e o rosto enrubescido. Provavelmente, você já viveu um momento assim, em que determinada situação com seu filho está por um triz e prestes a ficar feia. As coisas ainda podiam ter salvação e penderem para uma solução boa e pacífica. Ou poderiam entornar na direção oposta, degenerando para o caos, a anarquia e até mesmo a violência. E tudo depende de seu queridinho controlar o impulso, acalmar sentimentos fortes, tomar uma boa decisão. Nossa, nesse caso, imediatamente Jill percebeu os sinais do que estava por vir. Grant estava perdendo o controle e não ia tomar uma boa decisão. Ela viu a fúria nos olhos dele e ouviu o princípio de um grunhido gutural emergindo da garganta dele. Ela o acompanhou, passo a passo, enquanto ele percorria os poucos metros que o separavam da irmã. Felizmente, Jill foi mais rápida e interceptou Grant antes de ele alcançar Grace. Ela o pegou no colo e segurou-o perto do corpo, enquanto seus socos e pontapés atingiam o ar, com Grant gritando o tempo todo. Quando ele finalmente parou de brigar, Jill o pôs no chão. Com lágrimas, ele olhou para a irmã, que, na verdade, adorava-o e idolatrava-o, e disse calmamente a seguinte frase: "Você é a pior irmã do mundo." Quando contou essa história a Dan, Jill explicou que esse último torpedo verbal deixou sua marca e produziu as dramáticas lágrimas em Grace que Grant pretendia provocar. Ainda assim, Jill ficou satisfeita por ter estado lá, pois seu filho provavelmente teria provocado dor física, e não apenas emocional. A pergunta que ela fez a Dan é uma que os pais nos fazem com frequência: não posso estar com meus filhos todos os instantes do dia. Como lhes ensino a fazer a coisa certa e a se controlarem quando eu não estiver por perto? Uma das habilidades mais importantes que podemos ensinar a nossos filhos é tomar boas decisões em situações de grande emoção como a que Grant enfrentou nesse exemplo. Queremos que eles façam uma pausa antes de agir, que pensem nas consequências, considerem os sentimentos dos outros e façam julgamentos éticos e morais. Às vezes, eles se comportam de modo a nos deixar orgulhosos. Outras vezes, não. O que faz nossos filhos escolherem seus atos com tanta sabedoria em determinados momentos e tão mal em outros? Porque determinadas situações nos fazem cumprimentar nossos filhos e outras nos fazem estender as mãos para o alto. Bem, eis alguns ótimos motivos baseados no que está acontecendo nas partes mais alta e mais baixa do cérebro de uma criança. Escadaria mental. Integrando os andares de cima e de baixo do cérebro, podemos falar sobre o cérebro de diversas maneiras. No capítulo 2, enfocamos seus 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. Agora, queremos vê-lo de cima para baixo ou, na verdade, de baixo para cima. Imagine que seu cérebro é uma casa, com um andar de baixo e um de cima. O cérebro do andar de baixo inclui o tronco cerebral e a região límbica, situadas nas partes mais baixas do cérebro, da parte de cima do pescoço até mais ou menos a ponte do nariz. Os cientistas dizem que essas partes mais baixas são mais primitivas porque são responsáveis por funções básicas, como respirar e piscar, por reações inatas e impulsos, como lutar e fugir, e por fortes emoções, como sentir raiva e medo. Sempre que você se encolhe instintivamente porque a bola de uma partida infantil sai voando em direção à arquibancada, o cérebro do andar de baixo está fazendo o seu trabalho. Isso também vale quando você fica com o rosto enrubescido de fúria porque, depois de 20 minutos tentando convencer seu filho em idade pré-escolar de que o consultório do dentista não é assustador, a assistente entra na sala e anuncia na frente dele: teremos de dar uma injeção para anestesiá-lo. A sua raiva, com outras emoções fortes, funções corporais e instintos, brota do cérebro do andar de baixo, que é semelhante ao primeiro andar de uma casa, em que muitas das necessidades de uma família são atendidas. É onde normalmente encontramos a cozinha, a sala de jantar, o banheiro e assim por diante. Necessidades básicas são atendidas no andar de baixo. O seu cérebro do andar de cima é completamente diferente. Ele é feito do córtex cerebral e de suas diversas partes, especialmente aquelas diretamente atrás da testa, incluindo o que é chamado de córtex pré-frontal médio. Diferentemente do cérebro do andar de baixo, mais básico, o cérebro do andar de cima é mais evoluído e pode dar-lhe uma perspectiva mais completa do mundo.
Você pode imaginá-lo como um gabinete iluminado no segundo andar de uma biblioteca repleta de janelas e claraboias que lhe permitem ver tudo com mais clareza. É onde ocorrem os processos mentais mais intricados, como pensar, imaginar e planejar. Enquanto o cérebro do andar de baixo é primitivo, o do andar de cima é altamente sofisticado, controlando parte de seus importantes pensamentos analíticos e mais complexos. Por causa de sua sofisticação e complexidade, é responsável por produzir muitas das características que esperamos ver em nossos filhos: tomada de decisão e planejamento de qualidade, controle sobre as emoções e o corpo, autocompreensão, empatia, moralidade. Uma criança cujo cérebro do andar de cima funciona adequadamente demonstrará algumas das características mais importantes de um ser humano maduro e saudável. Não estamos dizendo que será sobre-humana ou jamais apresentará comportamento infantil. Mas quando o cérebro do andar de cima de uma criança está funcionando bem, ela consegue controlar as próprias emoções, pensar nas consequências, refletir antes de agir e levar em consideração como os outros se sentem, tudo o que a ajudará a prosperar em diferentes áreas da vida, assim como auxiliará sua família a sobreviver às dificuldades do dia a dia. Como seria de esperar, o cérebro de uma pessoa funciona melhor quando o andar de cima e o de baixo estão integrados um com o outro. Assim, o objetivo de um pai deve ser ajudar a construir e reforçar a escadaria metafórica que conecta o cérebro superior e inferior, para que ambos consigam trabalhar em equipe. Quando há uma escadaria em pleno funcionamento, as partes superior e inferior do cérebro são integradas verticalmente. Isso significa que o andar de cima consegue monitorar as ações do andar de baixo e acalmar as reações intensas, os impulsos e as emoções que se originam ali. Mas a integração vertical também funciona na outra direção, com o cérebro do andar de baixo e o corpo, a estrutura da casa, fazendo importantes contribuições de baixo para cima. Afinal, não queremos importantes decisões do andar de cima sendo tomadas em uma espécie de vácuo sem a contribuição de nossas emoções, nossos instintos e nosso corpo. Em vez disso, precisamos considerar nossos sentimentos emocionais e físicos, que têm origem no andar de baixo, antes de usar o andar de cima para decidirmos a respeito de um plano de ação. Mais uma vez, portanto, a integração permite um fluxo livre entre as partes inferior e superior do nosso cérebro. Auxilia a construir a escadaria para todas as diferentes partes de nosso cérebro serem coordenadas e funcionarem juntas como um todo. O andar de cima inacabado. Estabelecendo expectativas adequadas a seus filhos. Embora desejemos construir essa escadaria metafórica no cérebro de nossos filhos, há dois motivos importantes para manter expectativas realistas quando se trata de integração. O primeiro é o desenvolvimento. Enquanto o cérebro do andar de baixo já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima só estará totalmente maduro aos 20 e poucos anos. Na verdade, é uma das últimas partes a se desenvolver. O cérebro do andar de cima continua em plena construção ao longo dos primeiros anos de vida. Depois, durante a adolescência, passa por uma ampla reforma que dura até a vida adulta. Imagine o andar de baixo de uma casa pronta e totalmente mobiliada. Quando você olha o segundo andar, percebe que ela está inacabada e repleta de ferramentas de construção. É possível ver até faixas do céu em pontos em que o telhado ainda não foi finalizado. Esse é o andar de cima do cérebro do seu filho, um trabalho em andamento. Essa é uma informação fundamental que todos os pais devem saber. Todas as habilidades da lista anterior, comportamentos e competências que queremos e esperamos que nossos filhos demonstrem, como tomar decisões apropriadas, controlar as emoções e o corpo, a empatia, a autocompreensão e a moralidade, dependem de uma parte do cérebro que ainda não se desenvolveu completamente. Como o cérebro do andar de cima ainda está sendo construído, não é capaz de funcionar completamente o tempo todo, o que significa que não consegue integrar-se com o cérebro do andar de baixo e funcionar da melhor maneira possível de modo consistente. Como resultado disso, as crianças têm a tendência de ficar presas no andar de baixo, sem usar o cérebro do andar de cima, o que as faz perderem o controle, tomarem decisões ruins e demonstrarem total falta de empatia e autocompreensão. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual as crianças não costumam ser muito boas em usar as partes superior e inferior do cérebro juntas. Seu cérebro do andar de cima ainda está se desenvolvendo. Outro motivo principal tem a ver com uma parte específica do cérebro do andar de baixo, a amígdala. O portão do bebê da mente, minha amígdala me fez fazer isso. Nossa amígdala tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa e faz parte da região límbica, situada no cérebro do andar de baixo. Sua função é processar e expressar emoções rapidamente, em especial raiva e medo. Essa pequena massa de matéria cinzenta é o cão de guarda do cérebro, mantendo-se sempre alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. Ao perceber perigo, pode assumir completamente, ou sequestrar, o cérebro do andar de cima.
É o que nos permite agir antes de pensar. É a parte do cérebro que instrui nosso braço a se esticar para proteger o passageiro quando estamos dirigindo e precisamos frear de repente. É a parte do cérebro que nos encoraja a gritar: pare, situação que ocorreu quando Dan estava fazendo uma caminhada com o filho pequeno antes mesmo de ter consciência de que havia uma cascavel poucos metros à frente na trilha. É claro que definitivamente há vezes em que é bom agir antes de pensar. Nessa situação, a última coisa de que Dan precisava era o cérebro do andar de cima realizar uma série de manobras de ordem mais alta ou alguma espécie de análise de custo-benefício. Ah, não. Tem uma cobra na frente do meu filho. Agora seria um bom momento para avisá-lo. Gostaria de tê-lo alertado uns 2 segundos atrás, em vez de passar por essa série de cogitações que me levou à decisão de alertá-lo. Em vez disso, ele precisava que seu cérebro do andar de baixo, nesse caso, sua amígdala, assumisse e fizesse exatamente o que fez, estimulasse-o a gritar antes que pudesse conscientemente se dar conta do que estava fazendo. Claramente, agir antes de pensar é bom quando estamos em uma situação como a de Dan ou estamos correndo perigo de uma ou outra maneira. Mas agir ou reagir antes de pensar não costuma ser tão bom em situações normais do cotidiano, como quando saímos furiosamente do carro, gritando com outro pai por ele não ter seguido a regra de não parar na fila de carros na frente da escola. Como explicaremos na sessão Crianças com Cérebro por Inteiro, isso é o que chamamos de tirar a tampa, um modo de a amígdala nos envolver em problemas. Ela assume o controle e libera o cérebro do andar de cima de seus deveres. Quando não estamos verdadeiramente em perigo, queremos pensar antes de agir, em vez do contrário. Queremos que nossos filhos façam o mesmo. O problema, porém, é que, especialmente em crianças, a amígdala é acionada e bloqueia a escadaria que liga o cérebro do andar de cima com o do andar de baixo. É como se um portão de bebês tivesse sido instalado na parte de baixo da escada, tornando o cérebro do andar de cima inacessível. É claro que tal fato intensifica o outro problema que acabamos de discutir. Não apenas o cérebro do andar de cima está em construção, mas mesmo a parte dele que funciona se torna inacessível durante momentos de grande emoção ou estresse. Quando seu filho de 3 anos de idade tem um acesso de raiva porque não há mais picolés laranja no freezer, o cérebro do andar de baixo dele, incluindo o tronco cerebral e a amígdala, entrou em ação e trancou o portão de bebê. Essa parte primitiva do cérebro dele recebeu um intenso fluxo de energia, tornando-o literalmente incapaz de agir calma e racionalmente. Imensos recursos cerebrais se direcionaram para o cérebro do andar de baixo, deixando pouca força para o cérebro do andar de cima. Como resultado, não importa quantas vezes você lhe diga que há um monte de picolés roxos, de que ele gostava mais do que dos laranja da última vez, pois provavelmente não ouvirá nenhuma racionalização no momento. É muito mais provável que ele atire algo ou grite com alguém que esteja por perto. Como você sabe, se já passou por essa situação, a melhor maneira de tirá-lo da crise, e, na cabeça dele, é realmente uma crise, é tranquilizá-lo e ajudá-lo a desviar a atenção para outra coisa. Você pode pegá-lo no colo e mostrar-lhe um objeto interessante em outro ambiente, ou pode fazer algo bobo e sem sentido para mudar a dinâmica da situação. Quando faz isso, você o ajuda a abrir o portão, para que a escadaria da integração possa mais uma vez se tornar acessível e ele possa envolver o cérebro do andar de cima e começar a se acalmar. Tal tática também é válida para quando o problema não é raiva, mas medo. Pense em uma criança de 7 anos ativa e atlética que se recusa a aprender a andar de bicicleta. A amígdala produz um medo tão paralisante que ela sequer experimenta uma atividade em que é mais do que capaz de realizar com êxito. A amígdala dela não apenas instalou um portão de bebê na parte de baixo da escada, mas também encheu os degraus com o equivalente a bolas, patins, livros e sapatos, todos os tipos de obstáculos que vêm de experiências passadas assustadoras e tornam impossível que ela alcance as partes superiores do cérebro. Nessa situação, mais uma vez há diferentes estratégias possíveis para limpar o caminho. Seus pais podem tentar convencê-la da recompensa que receberá ao assumir um novo desafio, reconhecer e discutir os desafios atuais e oferecer um incentivo para ela vencer o medo. Diversos tipos de abordagens podem funcionar para ajudá-la a limpar a conexão com seu cérebro do andar de cima e acalmar sua amígdala, que está berrando a mensagem de que ela pode cair e se machucar. Na prática, pense o que significa quando criamos filhos que não têm acesso constante ao cérebro do andar de cima. É irreal pensar que eles são sempre racionais, controlam as emoções, tomam boas decisões, pensam antes de agir e são empáticos, tudo o que um cérebro do andar de cima desenvolvido ajuda-os a fazer. Eles podem demonstrar algumas dessas qualidades em diferentes graus na maior parte do tempo, dependendo da idade. Contudo, na maioria dos casos, simplesmente não têm o conjunto de habilidades biológicas para fazer isso o tempo todo. Às vezes, conseguem usar o cérebro do andar de cima, e, às vezes, não.
Saber disso e ajustar nossas expectativas pode nos ajudar a ver que nossos filhos estão frequentemente fazendo o melhor possível com o cérebro que têm. Então, isso lhes dá um passe livre para fora da cadeia. Desculpe, mamãe, por ter espirrado o limpador de vidros no rosto do novo cachorrinho. Acho que meu cérebro do andar de cima não estava ativado. Dificilmente. Na verdade, como pais, isso nos encoraja ainda mais a incentivar que nossos filhos desenvolvam capacidades que resultem em comportamentos adequados, oferecendo-nos uma estratégia bem eficiente para tomar algumas decisões arriscadas, especialmente quando estamos em meio a uma situação acalorada, como um ataque de birra. Ataques de birra. Andar de cima e andar de baixo. O temido ataque de birra pode ser um dos momentos mais desagradáveis na criação dos filhos. Quer ocorra em ambiente privado, quer em público, pode, num piscar de olhos, transformar a pessoa que é dona de nosso coração e move montanhas com um único sorriso lindo no ser mais feio e repulsivo do planeta. Nós, pais, aprendemos que há apenas uma boa forma de responder a um ataque de birra: ignorá-lo. De outro modo, comunicamos a nossos filhos que eles têm uma arma poderosa para usar contra nós, e eles sempre a usarão. Mas o que esse novo conhecimento sobre o cérebro diz sobre os ataques de birra? Quando conhecemos mais o cérebro do andar de cima e o do andar de baixo, percebemos que, na realidade, há dois tipos diferentes de ataques de birra. Um ataque de birra do andar de cima ocorre quando a criança decide ter um chilique. Ela faz uma escolha consciente ao agir, apertando determinados botões e aterrorizando você até conseguir o que quer. Apesar de seus apelos dramáticos e aparentemente sinceros, ela poderia interromper imediatamente o ataque de birra se quisesse, por exemplo, se você ceder às exigências dela ou lembrá-la de que está prestes a perder um privilégio importante. O motivo pelo qual consegue parar é que nesse momento está usando o cérebro do andar de cima. Ela é capaz de controlar as emoções e o corpo, de ser lógica e tomar boas decisões. Pode parecer estar totalmente fora de controle enquanto grita, no meio do shopping: "Eu quero os chinelos da princesa agora." Mas você sabe o que ela está fazendo e, definitivamente, ela trabalha com estratégia e o manipula para atingir um fim desejado: que você deixe tudo de lado e compre os chinelos imediatamente. Um pai que reconhece um ataque de birra do andar de cima só tem uma reação clara: jamais negociar com um terrorista. Um ataque de birra do andar de cima exige limites e uma discussão clara sobre comportamentos adequados e inadequados. Nessa situação, uma boa reação seria explicar calmamente: "Compreendo que está empolgada com os chinelos, mas não estou gostando da forma como está agindo. Se não parar agora, não ganhará os chinelos e precisarei cancelar o encontro com suas amiguinhas esta tarde, porque está me mostrando que não é capaz de se controlar direito. Então, é importante ir até o fim e arcar com as consequências, se o comportamento não parar." Ao oferecer esse tipo de limite firme, você mostra à sua filha as consequências de atitudes inadequadas e a controlar os impulsos. Você está ensinando a ela que comunicação respeitosa, paciência e gratificação adiada compensam, e comportamentos contrários, não. Lições importantes para um cérebro em desenvolvimento. Se você se recusar a ceder aos ataques de birra do andar de cima, independentemente da idade de seu filho, parará de vê-los regularmente. Como os ataques de birra do andar de cima são intencionais, as crianças não adotarão essa estratégia ao perceberem que é ineficaz, frequentemente leva a resultados negativos. Um ataque de birra do andar de baixo é completamente diferente. Nesse caso, a criança fica tão perturbada que não consegue mais usar o cérebro do andar de cima. Seu filho pequeno sente tanta raiva de você ter jogado água na cabeça dele para lavar os cabelos que começa a berrar, a tirar os brinquedos para fora da banheira e a agitar loucamente os punhos, tentando acertá-lo. Nesse caso, as partes inferiores do cérebro dele, em especial, a amígdala, assumem o controle e sequestram o cérebro do andar de cima. Ele não está nem perto de um estado de integração. Na verdade, ao inundarem seu pequeno cérebro, os hormônios de estresse significam que, virtualmente, nenhuma parte do cérebro superior dele está funcionando completamente. Como resultado disso, é literalmente incapaz, momentaneamente, ao menos, de controlar o corpo ou as emoções e de usar todas as habilidades de pensamento de alta ordem, como pensar em consequências, resolver problemas ou considerar os sentimentos dos outros. Ele tirou a tampa. O portão de bebê está bloqueando o acesso ao andar de cima e ele simplesmente não consegue usar o cérebro inteiro. Quando, mais tarde, você contar a alguém que seu filho perdeu completamente a cabeça, na verdade estará sendo mais preciso neurologicamente do que imagina. Quando o filho está nessa situação de desintegração e um ataque de birra do andar de baixo irrompe com toda a força, os pais precisam dar uma resposta completamente diferente.
Enquanto a criança que tem um ataque de birra do andar de cima precisa de um pai que estabeleça limites firmes rapidamente, uma reação adequada a um ataque de birra do andar de baixo é muito mais carinhosa e reconfortante. Segundo a técnica de conectar e redirecionar, discutida no capítulo 2, a primeira atitude que um pai precisa tomar é se conectar com a criança e ajudá-la a se acalmar. Em geral, isso ocorre por meio de toques carinhosos e um tom de voz tranquilizador. Se ela chegou ao ponto de correr o risco de machucar a si mesma ou outra pessoa, ou de destruir algo, talvez você precise mantê-la perto de si e falar calmamente com ela enquanto a afasta do local. Você pode experimentar diferentes abordagens de acordo com o temperamento do seu filho, mas o mais importante é ajudá-lo a se acalmar e afastá-lo da margem de caos do rio. Não faz sentido falar sobre consequências ou comportamento adequado. Ele simplesmente não consegue processar nenhuma dessas informações enquanto está no meio do ataque de birra do andar de baixo, porque essa conversa exige que o cérebro do andar de cima esteja funcionando, sendo capaz de escutar e assimilar informações. Assim, a sua primeira tarefa, quando o cérebro do andar de cima de seu filho foi sequestrado pelo cérebro do andar de baixo, é ajudar a acalmar sua amígdala. Então, depois que o cérebro do andar de cima voltar à cena, você poderá reagir à questão usando lógica e razão. Você não gostou do jeito como o papai lavou seu cabelo? Você tem alguma sugestão de como devemos lavá-lo da próxima vez? Depois que ele estiver em um lugar mais receptivo, você também poderá falar sobre comportamentos adequados e inadequados e sobre possíveis consequências. Sei que você estava muito bravo por causa da água batendo no seu rosto. Mas não é legal bater quando estamos bravos. Você pode falar e dizer para o papai: não gosto disso. Por favor, pare. Agora, sua disciplina pode manter sua autoridade, isso é fundamental, mas você pode agir assim com uma postura mais informada e compassiva. É muito provável que seu filho internalize essa lição, porque você o está ensinando quando o cérebro dele está mais receptivo ao aprendizado. Como qualquer pai veterano sabe, abrir a tampa não é uma exclusividade de crianças pequenas. Pode parecer diferente quando ocorre com uma criança de 10 anos de idade, mas crianças de qualquer idade, ou mesmo adultos, podem ter o cérebro do andar de baixo dominado em situações com alto grau de emoção. É por isso que a consciência do cérebro do andar de cima e do cérebro do andar de baixo, e dos ataques de birra que se originam em cada um deles, pode nos ajudar a sermos mais eficazes quando disciplinamos nossos filhos. Podemos ver mais claramente quando chegou o momento de estabelecermos limites e quando devemos sentir compaixão para ajudar a envolver o cérebro do andar de cima. Ataques de birra são apenas um exemplo de como esse conhecimento do andar de cima e do andar de baixo pode ser prático. Agora, falaremos de outras formas pelas quais você pode ajudar a desenvolver o cérebro do andar de cima do seu filho e permitir que ele se torne mais forte e integrado com o cérebro do andar de baixo. O que você pode fazer, ajudando a desenvolver e integrar o cérebro do andar de cima do seu filho? Estratégia do cérebro por inteiro número 3. Envolver, não enfurecer. Apelando para o cérebro do andar de cima. Pergunte a si mesmo, enquanto interage com seus filhos ao longo do dia, a qual parte do cérebro deles você está recorrendo. Você está envolvendo o andar de cima? Ou está despertando o andar de baixo? A resposta a essa pergunta pode determinar o resultado de um daqueles momentos de equilíbrio delicado na criação de filhos. A seguir, veja a história que Tina conta sobre uma vez em que enfrentou exatamente um desses momentos com o filho. Ao comer em um de nossos restaurantes mexicanos preferidos, percebi que meu filho de 4 anos havia saído da mesa e estava parado atrás de um pilar a mais ou menos 3 metros de distância. Por mais que eu ame e por mais adorável que ele seja a maior parte do tempo, quando vi a expressão brava e desafiadora dele, com a língua para fora em direção à nossa mesa, adorável não foi a palavra que me veio à mente. Nas mesas ao redor, algumas pessoas perceberam a situação e olharam para o meu marido, Scott, e para mim, para verificar como lidaríamos com isso. Naquele momento, Scott e eu sentimos a pressão e o julgamento dos que estavam observando e esperando que estabelecêssemos as regras sobre bons modos em um restaurante. Claramente, tinha 2 opções enquanto me aproximava de meu filho e agachava-me para ficar na altura dos olhos dele. Opção número 1, poderia usar o caminho tradicional de ordenar e exigir, com uma ameaça clichê pronunciada em tom sério: pare de fazer caretas, menino. Vá se sentar e comer, senão vai ficar sem sobremesa. Às vezes, a opção número 1 pode ser uma reação adequada dos pais. Contudo, para meu menino, esse confronto verbal e não verbal teria provocado todos os tipos de emoções reativas no cérebro do andar de baixo, a parte que os cientistas chamam de cérebro reptiliano, e ele teria revidado como um réptil sendo atacado. Opção número 2, poderia acessar o cérebro do andar de cima dele para obter uma reação mais pensada, em vez de uma luta-reação.
Cometo muitos erros na criação dos meus filhos, como eles mesmos podem atestar, mas justamente no dia anterior havia dado uma palestra a um grupo de pais sobre o cérebro do andar de cima e o cérebro do andar de baixo e sobre como usar os desafios do dia a dia, momentos de sobrevivência, como oportunidades para ajudar nossos filhos a prosperar. Assim, para a sorte do meu filho, tudo estava fresco na minha mente. Decidi escolher a opção número 2. Comecei com uma observação: você parece estar bravo. É isso mesmo? Lembra-se de conectar e redirecionar. Ele franziu o rosto ferozmente, botou a língua para fora mais uma vez e declarou em voz alta: sim. Na verdade, fiquei aliviada de ele ter parado aí. Não seria nada estranho ele ter acrescentado seu mais recente insulto preferido e me chamado de cara de peido. Juro que não sei onde ele aprende essas coisas. Perguntei por que estava bravo e descobri que ele estava furioso com Scott por haver lhe dito que ele precisava comer pelo menos metade da quesadilha antes de receber a sobremesa. Expliquei que compreendia porque isso era ruim e disse: bem, o papai é muito bom para negociar. Decida o que você considera uma quantidade justa para comer e vá falar com ele sobre isso. Diga-me se precisar de ajuda com o seu plano. Passei a mão nos cabelos dele, voltei para a mesa e observei o rosto mais uma vez adorável dele demonstrar que estava pensando muito. O cérebro do andar de cima estava definitivamente funcionando. Na verdade, estava em guerra com o cérebro do andar de baixo. Até agora, havíamos evitado uma explosão, mas ainda parecia que um fusível perigoso podia estar queimando dentro dele. Em 15 segundos, mais ou menos, meu filho voltou para a mesa e disse a Scott, em um tom de voz irritado: papai, não quero comer metade da minha quesadilha. Quero comer a sobremesa. A resposta de Scott se encaixou perfeitamente à minha: bem, quanto você acha que seria uma quantidade justa? A resposta veio lenta e firmemente decidida, em uma palavra: 10 mordidas. O que torna essa resposta nada matemática ainda mais engraçada é que 10 mordidas significavam que ele comeria bem mais da metade da quesadilha. Então Scott aceitou a contraproposta. Meu filho comeu alegremente suas 10 mordidas e depois a sobremesa e a família toda, assim como os outros clientes do restaurante, pôde aproveitar a refeição sem mais incidentes. O cérebro do andar de baixo do meu filho nunca tomou conta completamente da situação, o que, para nossa sorte, significou que o cérebro do andar de cima havia ganhado o dia. Mais uma vez, a opção número 1 teria sido perfeitamente boa, adequada até, mas teria deixado passar uma oportunidade. Meu filho teria perdido a chance de ver que relacionamentos se tratam de conexão, comunicação e concessão. Teria perdido a chance de se sentir capacitado a fazer escolhas, influir no ambiente a seu redor e resolver problemas. Em suma, teria perdido a oportunidade de exercitar e desenvolver seu cérebro do andar de cima. Apresso-me a observar que, embora tenha escolhido a opção número 2, Scott e eu ainda precisamos tratar da parte do mau comportamento do incidente. Depois que nosso filho estava mais controlado e podia realmente ser receptivo ao que tínhamos a dizer, discutimos a importância de ser respeitoso e bem educado em um restaurante, mesmo quando se está infeliz. Esse é um exemplo de como a simples consciência do cérebro do andar de baixo e do cérebro do andar de cima pode resultar em um impacto direto e imediato sobre a forma como criamos e disciplinamos nossos filhos. Perceba que quando o desafio se apresentou, Tina perguntou a si mesma: com que parte do cérebro quero me comunicar aqui? Ela poderia ter conseguido o que queria desafiando o filho e exigindo que ele mudasse imediatamente de comportamento. Ela tem autoridade suficiente para fazê-lo obedecer-lhe, ainda que com desagrado. Contudo, essa abordagem teria despertado o cérebro do andar de baixo e sua raiva e sentimentos de injustiça o teriam enfurecido. Em vez disso, Tina envolveu o cérebro do andar de cima dele, ajudando-o a pensar na situação e encontrar uma forma de negociar com o pai. Vamos deixar algo claro: às vezes, não há espaço para negociar em interações entre pais e filhos. Crianças precisam respeitar a autoridade dos pais, o que muitas vezes significa que não simplesmente quer dizer não, sem espaço para discussão. Além disso, às vezes contrapropostas são inaceitáveis. Se o filho de 4 anos de Tina tivesse sugerido que daria apenas uma mordida na comida do almoço, o pai dele não estaria tão receptivo a negociar. Porém, enquanto criamos e disciplinamos nossos filhos, temos muitas oportunidades de interagir de maneiras que envolvam e desenvolvam o cérebro do andar de cima deles. Perceba que essa mãe decidiu não dar um ultimato, pois isso enfureceria o cérebro do andar de baixo. Em vez disso, envolveu o cérebro do andar de cima ao orientar a filha a usar palavras mais precisas e específicas para expressar como estava se sentindo. Você está muito brava porque não dei aquele colar a você. Então, ela pediu para a filha ajudá-la a resolver o problema. Quando a menina perguntou: como fazemos isso? A mãe sabia que o cérebro do andar de cima estava participando.
Naquele momento, a menina seria capaz de discutir o problema com a mãe de uma forma que simplesmente não conseguiria alguns segundos antes. Ambas poderiam fazer um brainstorming juntas sobre comprar outro colar na loja ou fazer um em casa. A mãe também poderia falar com a filha sobre como usar as palavras quando estivesse brava. Toda vez que dizemos convença-me ou dê uma solução boa para nós dois, damos a nossos filhos a chance de resolver problemas e tomar decisões. Nós os ajudamos a pensar em comportamentos adequados e em suas consequências e sobre como o outro se sente e o que quer. Tudo porque encontramos uma maneira de envolver o andar de cima, em vez de enfurecer o andar de baixo. Estratégia do cérebro por inteiro número 4. Usar ou perder, exercitando o cérebro do andar de cima. Além de apelar para o cérebro do andar de cima de nossos filhos, também queremos ajudá-los a exercitá-lo. O cérebro do andar de cima é como um músculo. Quando é usado, desenvolve-se, fica mais forte e trabalha melhor. Quando é ignorado, não se desenvolve da melhor maneira possível, perdendo parte da força e da capacidade de funcionar. É o que queremos dizer com usar ou perder. Queremos ser intencionais em relação ao desenvolvimento do cérebro do andar de cima de nossos filhos. Como vínhamos dizendo, um cérebro do andar de cima forte equilibra o cérebro do andar de baixo, sendo fundamental para a inteligência social e a emocional. É a base de uma boa saúde mental. Nossa função é oferecer a nossos filhos uma oportunidade depois da outra para exercitarem o cérebro do andar de cima, de modo que este se torne mais forte e poderoso. Enquanto você e seus filhos atravessam o dia, fique atento a formas de enfocar e exercitar diferentes funções do cérebro do andar de cima. Vamos dar uma olhada em algumas delas, uma a uma. Tomada de decisões de qualidade. Uma grande tentação dos pais é tomar decisões pelos filhos, para que sempre façam a coisa certa. Mas, com a maior frequência possível, precisamos lhes proporcionar experiências para que tomem decisões por si mesmos. Tomada de decisão exige funcionamento executivo, que ocorre quando o cérebro do andar de cima avalia diferentes opções. Considerar várias alternativas concorrentes, bem como os resultados dessas escolhas, confere experiência ao cérebro do andar de cima de uma criança, fortalecendo e permitindo que funcione melhor. Para crianças muito pequenas, isso pode ser tão simples como perguntar: você quer usar os sapatos azuis ou os brancos hoje? Depois, conforme vão envelhecendo, podemos lhes dar mais responsabilidade ao tomarem decisões e permitir que assumam alguns dilemas que possam realmente as desafiar. Por exemplo, se sua filha de 10 anos tem um conflito de agenda, tanto o acampamento das escoteiras quanto o jogo decisivo do time de futebol ocorrem no sábado e ela não poderá estar nos dois lugares ao mesmo tempo, encoraje-a a fazer uma escolha. É muito mais provável que ela se sinta confortável, se não absolutamente feliz, quanto a ter de abrir mão de um compromisso se tiver sido parte do processo de tomada de decisão. A mesada é outra maneira excelente de dar a crianças mais velhas prática para lidar com dilemas difíceis. A experiência de decidir entre comprar um jogo de computador agora ou continuar economizando para aquela bicicleta nova é uma forma poderosa de exercitar o cérebro do andar de cima. A questão é deixar seu filho enfrentar a decisão e viver com as consequências dela. Sempre que puder fazer isso de maneira responsável, evite resolver e resista a resgatar, mesmo quando cometem pequenos erros ou fazem escolhas não muito boas. Afinal, seu objetivo aqui não é a perfeição em todas as decisões, mas um cérebro do andar de cima desenvolvido ao máximo ao longo do caminho. Controlando as emoções e o corpo. Outra tarefa importante, e difícil, para os pequenos é manterem-se no controle de si mesmos. Assim, precisamos dar-lhes habilidades que os ajudem a tomar boas decisões quando estiverem incomodados. Use técnicas com as quais você provavelmente já está familiarizado, ensine-os a respirar fundo ou contar até 10, ajude-os a expressar seus sentimentos. Deixe-os bater os pés com força no chão ou socar uma almofada. Você também pode ensinar-lhes o que ocorre em seus cérebros quando sentem estar perdendo o controle, e como evitar abrir a tampa. Vamos ajudar com isso na seção Crianças com Cérebro por Inteiro, no final do capítulo. Mesmo crianças pequenas têm capacidade de parar e pensar em vez de machucar alguém com as palavras ou os punhos. Nem sempre tomarão boas decisões, mas quanto mais praticarem alternativas que não sejam partir para o ataque, mais forte e capaz se tornará o cérebro do andar de cima delas. Autocompreensão. Uma das melhores maneiras de promover autocompreensão em seus filhos é fazer perguntas que os ajudem a olhar além da superfície do que compreendem. Por que você acha que fez aquela escolha? O que fez você se sentir daquele jeito? Por que acha que não se saiu bem na prova? Foi porque se apressou ou a matéria realmente era muito difícil? Foi o que um pai fez para sua filha de 10 anos, Catherine, enquanto a ajudava a fazer as malas para o acampamento de férias. Ele perguntou se ela achava que sentiria saudade quando estivesse longe de casa. Quando recebeu a esperada resposta evasiva talvez, ele fez mais uma pergunta:
Como você acha que vai lidar com isso? Mais uma vez, recebeu uma não resposta, não sei, mas, desta vez, pode vê-la começando a pensar na pergunta, ainda que um pouco. Então, pressionou ainda mais, se começar a sentir saudade de casa, o que você pode fazer para se sentir melhor? Catherine continuou a enfiar roupas na mochila, mas estava evidentemente pensando na pergunta. Finalmente, deu uma resposta de verdade. Acho que posso escrever uma carta para vocês ou fazer algo divertido com meus amigos. A partir daí, ela e o pai puderam conversar alguns minutos sobre as expectativas e preocupações dela quanto a ficar longe de casa, e ela desenvolveu mais autocompreensão. Simplesmente porque o pai fez algumas perguntas a ela. Quando seu filho tem idade suficiente para escrever, ou mesmo desenhar, talvez seja bom lhe dar um diário e estimulá-lo a escrever ou desenhar diariamente. Esse ritual pode incrementar sua capacidade de prestar atenção e compreender sua paisagem interna. A uma criança mais nova, peça que faça desenhos que contêm uma história. Quanto mais seus filhos pensarem no que está acontecendo dentro de si mesmos, mais desenvolverão a capacidade de compreender e reagir ao que está ocorrendo nos mundos dentro e ao redor deles. Empatia. Empatia é outra função importante do cérebro do andar de cima. Quando fazemos perguntas simples que nos estimulam a considerar os sentimentos do outro, estamos construindo a capacidade de nossos filhos sentirem empatia. Em um restaurante, por que você acha que aquele bebê está chorando? Enquanto vocês estão lendo juntos, como você acha que Melinda está se sentindo agora que a amiga dela se mudou para longe? Ao sair de uma loja, aquela moça não foi muito legal com a gente, né? Acha que pode ter acontecido algo que a tenha deixado triste hoje? Ao atrair a atenção do seu filho às emoções de outras pessoas durante encontros do dia a dia, você pode abrir novos níveis inteiros de compaixão dentro dele e exercitar o cérebro do andar de cima. Cada vez mais, cientistas estão começando a acreditar que a empatia tem suas raízes em um sistema complexo que está sendo chamado de neurônios espelho, que abordaremos no capítulo 4. Quanto mais experiências de pensar nos outros você proporcionar ao cérebro do andar de cima do seu filho, mais ele será capaz de sentir compaixão. Moralidade. Todos os atributos de um cérebro do andar de cima bem integrado culminam em um dos mais importantes objetivos que temos em relação a nossos filhos, uma forte noção de moralidade. Quando as crianças tomam boas decisões enquanto se controlam, trabalhando com empatia e autocompreensão, desenvolverão uma noção de moralidade sólida e ativa, não apenas de certo e errado, mas também do que é para o bem maior, além de suas necessidades individuais. Mais uma vez, não podemos esperar consistência absoluta deles por causa do cérebro ainda em desenvolvimento. Contudo, queremos levantar questões a respeito de moral e ética o mais frequentemente possível em situações normais do dia a dia. Outra forma de exercitar essa parte do cérebro é oferecer situações hipotéticas que as crianças adoram. Seria certo passar no farol vermelho se houvesse uma emergência? Se um valentão estivesse implicando com alguém na escola e não houvesse adultos por perto, o que você faria? A questão é desafiar seus filhos a pensarem como agem e levar em consideração as implicações das decisões que tomam. Ao fazer isso, você lhes proporciona a experiência de pensar por meio de princípios morais e éticos, o que, com a sua orientação, será a base da maneira como tomarão decisões pelo restante da vida. É claro, pense no exemplo que você está dando com seu próprio comportamento. Enquanto ensina honestidade, generosidade, bondade e respeito a seus filhos, garanta que eles vejam que você vive uma vida que incorpora esses valores da mesma forma. Os exemplos que você dá, para o bem e para o mal, causarão um impacto significativo na forma como o cérebro do andar de cima de seus filhos se desenvolve. Estratégia do cérebro por inteiro número 5. Mover ou perder, movimentando o corpo para evitar perder a mente. Uma pesquisa demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Assim, quando um de seus filhos perder o contato com o cérebro do andar de cima, um jeito poderoso de ajudá-lo a recuperar o equilíbrio é fazê-lo movimentar o corpo. A seguir, veja o relato de uma mãe sobre seu filho de 10 anos que passou por um período em que recuperou o controle sendo fisicamente ativo. 2 dias depois de Liam começar a frequentar a 5ª série, ele começou a se sentir completamente sobrecarregado pela quantidade de dever de casa que o professor estipulava. Concordei com ele, aliás. Era muito dever de casa. Ele reclamou muito, mas acabou dirigindo-se para o quarto para fazer o dever. Quando fui conferir como ele estava se saindo, encontrei-o literalmente encolhido, em posição fetal, embaixo do puff do quarto dele. Eu o estimulei a sair de lá, sentar diante da mesa e continuar estudando. Ele não parava de se lamuriar, dizendo que não conseguiria fazer tudo, é muita coisa. Eu me oferecia para ajudá-lo, mas ele sempre recusava meu auxílio. Então, de repente, ele saiu de debaixo do puff em um salto, desceu as escadas, atravessou a porta da frente e correu.
Ele correu por diversas quadras da vizinhança antes de voltar para casa. Após retornar para casa em segurança, calmo e fazendo um lanche, pude conversar e perguntar por que havia saído daquele jeito. Ele disse que não sabia o motivo. A única coisa em que consigo pensar é que me sentiria melhor se corresse o mais rápido que pudesse pelo máximo de tempo que conseguisse. E funcionou. Preciso admitir que ele pareceu estar muito mais calmo, pronto para me deixar ajudá-lo com o dever de casa. Embora Lia não soubesse disso, quando saiu de casa para correr, ele estava praticando integração. O cérebro do andar de baixo dele havia submetido o cérebro do andar de cima, deixando-o sentir-se sobrecarregado e impotente. Ele havia se aproximado muito da margem de caos do rio. As tentativas de sua mãe de ajudá-lo a ativar o cérebro do andar de cima não obtiveram sucesso, mas, quando Liam pôs o corpo na conversa, algo mudou em seu cérebro. Depois de alguns minutos de exercício, ele conseguiu acalmar a amígdala e devolver o controle ao cérebro do andar de cima. Estudos dão respaldo a Liam e à sua estratégia espontânea. Uma pesquisa demonstrou que, quando mudamos nosso estado físico, por meio de movimento ou relaxamento, por exemplo, conseguimos alterar nosso estado emocional. Tente sorrir por um minuto, isso pode fazê-lo se sentir mais feliz. Respirações rápidas e superficiais acompanham estados ansiosos, mas se você respirar profunda e lentamente, provavelmente se sentirá mais calmo. Experimente esses exercícios simples com seu filho para lhe mostrar como o corpo afeta a forma como ele se sente. O corpo está repleto de informações que envia ao cérebro. Na verdade, muito das emoções que sentimos começa no corpo. Embrulho no estômago e ombros tensos mandam mensagens físicas de ansiedade para o cérebro antes de termos consciência de que estamos nervosos. O fluxo de energia e informações do corpo até o tronco cerebral, para a região límbica e, então, até o córtex, modifica estados corporais, emocionais e pensamentos. O que aconteceu com Liam, então, foi que o movimento do corpo o ajudou a deixar todo o self em um estado de integração, de modo que o cérebro do andar de cima, o cérebro do andar de baixo e o corpo conseguissem mais uma vez exercer suas funções de forma efetiva e saudável. Quando ele se sentiu sobrecarregado, o fluxo de energia e informações ficou bloqueado, resultando em desintegração. Mover o corpo vigorosamente liberou parte da raiva e da tensão, permitindo-lhe relaxar. Então, depois da corrida, o corpo dele mandou informações mais tranquilas para o cérebro do andar de cima, significando que o equilíbrio emocional havia retornado e as diferentes partes do cérebro e do corpo começaram a funcionar novamente de forma integrada. Da próxima vez que seus filhos precisarem se acalmar ou recuperar o controle, procure maneiras de fazê-los se movimentarem. Com crianças pequenas, experimente o que pode ser chamado de trapaças carinhosas e criativas. A diversão dessa brincadeira, aliada à atividade física, pode mudar completamente a atitude mental da criança e tornar a manhã muito mais agradável para vocês dois. A técnica funciona também com crianças mais velhas. Um treinador de beisebol infantil que conhecemos ouviu falar do princípio mover ou perder e acabou fazendo seus jogadores pularem para cima e para baixo no abrigo do campo quando se sentiam desencorajados depois de perder algumas bolas no começo do campeonato. O movimento dos garotos provocou uma guinada de empolgação e injetou nova energia nos corpos e cérebros deles, que acabaram voltando e vencendo o jogo, mais uma vitória para a neurociência. Às vezes, você pode simplesmente explicar o conceito. Sei que não gostou de não poder dormir fora de casa com sua irmã. Não parece justo, né? Vamos andar de bicicleta e falar sobre isso. Às vezes, simplesmente mexer o corpo pode ajudar o cérebro a sentir que tudo ficará bem. Seja como for que faça isso, a ideia é ajudar seu filho a recuperar certo equilíbrio e controle mexendo o corpo, o que pode remover bloqueios e abrir o caminho para a integração. Crianças com cérebro por inteiro. Instrua seus filhos sobre o cérebro do andar de baixo e o cérebro do andar de cima. Crianças conseguem compreender com facilidade as informações do andar de cima e do andar de baixo apresentadas neste capítulo. A seguir, veja algo que poderá ler para seus filhos e ajudá-los a continuar a conversa. Integrando a nós mesmos, usando nossa própria escadaria mental. Meu filho pequeno ficou gritando por 45 minutos e eu não sabia como o confortar. Finalmente, gritei, às vezes, odeio você. Meu filho tinha 2 anos e arranhou o rosto do irmão menor com tanta força que deixou marcas. Eu o bati no bumbum 5 vezes. Então, saí do quarto, caminhei pelo corredor, dei meia volta e bati nele de novo, provavelmente mais 5 palmadas. Gritei tão alto com ele que o deixei apavorado. Depois de pedir a minha filha para cuidar do irmãozinho que corria na frente do balanço, ela quase bateu nele. Fiquei tão furiosa que, mesmo diante de outras pessoas no parque, eu lhe disse: "Qual é o seu problema? Você é burra." Essas são algumas experiências de criação de filhos bem horríveis, não são?
Elas representam nossos momentos no andar de baixo, nas vezes em que ficamos tão descontrolados que dizemos ou fazemos coisas que jamais deixaríamos qualquer um dizer ou fazer com nossos filhos. As confissões anteriores são de pais reais que conhecemos pessoalmente. Embora possam ser surpreendentes, cada um deles faz um excelente trabalho na criação dos filhos. Mas, assim como nós, simplesmente perdem as estribeiras de vez em quando e dizem ou fazem coisas que gostariam de não ter dito. Você poderia acrescentar seu próprio momento no andar de baixo à lista anterior? É claro que sim. Se você é pai ou mãe e ser humano, vemos isso sempre quando conversamos com pais e os atendemos. Ao criarem os filhos em situações muito estressantes, pais cometem erros. Todos cometemos. Contudo, não esqueça, crises na criação de filhos são oportunidades de crescimento e integração. Você pode usar esses momentos quando estiver perdendo o controle para dar exemplos de autorregulação. Há olhinhos que o observam para ver como você se acalma. Suas ações servem de modelo para fazer uma boa escolha em um momento de alta emoção quando está correndo o risco de abrir a sua tampa. Então, o que fazer quando reconhece que seu cérebro do andar de baixo assumiu o controle e você começou a perder a cabeça? Primeiro, não cause danos. Feche a boca para evitar dizer algo de que se arrependerá. Ponha as mãos nas costas para evitar qualquer tipo de contato físico bruto. Quando estiver em um momento do andar de baixo, proteja seu filho a qualquer custo. Segundo, afaste-se da situação e recomponha-se. Não há nada de errado em dar um tempo, especialmente quando isso significa proteger o seu filho. Você pode dizer que precisa de um tempo para se acalmar, para que ele não se sinta rejeitado. Então, embora possa parecer um pouco bobo às vezes, tente usar nossa técnica mover ou perder. Pule no lugar. Tente fazer algumas posturas de yoga. Respire lenta e profundamente. Faça o que for necessário para recuperar parte do controle que perdeu quando sua amígdala sequestrou seu cérebro do andar de cima. Você não apenas ficará em um estado mais integrado, como também servirá de modelo para seus filhos com alguns truques rápidos de autorregulação que eles poderão usar. Finalmente, repare. Rapidamente. Reconecte-se com seu filho assim que ficar calmo e sentir-se no controle de si mesmo. Então, lide com qualquer dano emocional e relacional que tenha sido provocado. Isso pode requerer seu perdão, mas também exigir que você peça desculpas e aceite a responsabilidade dos próprios atos. Esse passo precisa ocorrer o mais rapidamente possível. Quanto antes você reparar a conexão entre você e seu filho, mais cedo ambos recuperarão o equilíbrio emocional e voltarão a aproveitar o relacionamento juntos. Adquira o livro no link na descrição. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho.